O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Notaram que o evangelho de hoje é muito parecido com o de domingo passado? Só que nós estamos diante de tradições diferentes sobre o mesmo evento. Domingo passado fizemos a leitura segundo o evangelho de Lucas. E no evangelho de Lucas eu sublinhei para vocês que não existia o elogio que se faz a Pedro, como hoje foi ouvido dos lábios de Jesus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por que este elogio não consta no Evangelho de Lucas e também não consta no Evangelho de Marcos? Porque a proposta de Lucas foi muito mais evidenciar que a resposta que Pedro deu, curta, tu és o Cristo de Deus, estão lembrados? Aqui está, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Por que a diferença? Porque Lucas queria sublinhar que responder que Jesus é o Cristo tem consequências. E as consequências, Jesus imediatamente as anunciou logo depois. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, dos anciãos, o maltratarão, morrerá, mas no terceiro dia ressuscitará. Isso não está nesse texto aqui, vem depois, um pouco mais à frente. Porém, a intenção de Lucas, através da repreensão de Jesus, era trazer Pedro de volta para a realidade, como eu disse, a fim de que Pedro tivesse o seu olhar fixo no Senhor e não esquecesse que este Senhor que ele acaba de proclamar Cristo, ele é Cristo porque faz a vontade de Deus e não porque faz a vontade do ser humano. O Evangelho de Lucas, na sua forma final, é anterior ao Evangelho de Mateus, na sua forma final. O Evangelho de Lucas foi escrito provavelmente entre os anos 70 e 75. Já o Evangelho de Mateus, depois, entre 75 e 80. Alguns colocam até o Evangelho de Mateus lá pelo ano 85. Nós não temos como dar uma precisão sobre esta data, porém sabemos que o Evangelho de Mateus, que hoje se encontra na minha Bíblia e na sua, é posterior ao Evangelho de Lucas. A igreja já tem mais anos de reflexão sobre a pessoa de Pedro e a sua função na igreja. Pedro já estava morto. Pedro e Paulo, hoje nós celebramos o martírio de Pedro e Paulo. E a igreja quis colocar o martírio dos dois numa mesma celebração. Embora nós saibamos que na dinâmica histórica, o martírio de Pedro veio antes do martírio de Paulo. Mas com uma diferença de poucos anos. Todos dois foram martirizados sob o império de Nero. E por que a igreja então coloca hoje diante de mim, diante de você, Pedro e Paulo, na experiência do martírio? Porque eles são um exemplo para nós. Exemplos de fé,
Mas, acima de tudo, uma fé operosa na vida deles. A fé é operosa na minha vida e na sua, não quando a gente arranca de Deus o milagre que quer. Ninguém pode dizer que tem fé em Deus porque alcança as graças que quer de Deus. Nós não temos fé para arrancar de Deus um milagre. Nós temos fé em Deus como conhecimento que nos conduz a uma aproximação cada vez maior e mais perfeita a Deus. E por isso a igreja coloca hoje diante de mim, diante de você, esses dois exemplos de perfeição neste caminho de adesão a Jesus Cristo, mas acima de tudo, são exemplos de conversão e de arrependimento. O martírio chancelou a adesão incondicional de Pedro e Paulo a Jesus no serviço à igreja. Isso é simples da gente compreender. Mas não nos esqueçamos que existe uma história de vida. Pedro e Paulo têm sua história de vida em relação a Cristo. Ambos foram alcançados por Cristo. E na medida em que foram alcançados por Cristo, foram pouco a pouco aprendendo a se deixar conduzir por Cristo. E é isso que precisa acontecer na minha vida e na sua. Nos deixarmos conduzir por este Cristo que nos alcançou num momento particular de nossa vida. Quem foi batizado quando criança recebeu a efusão da graça naquele momento, mas essa graça está ali, aguardando o momento em que eu e você livremente damos a Deus a liberdade para acontecer em nós. E assim podemos viver uma experiência de Deus, de adesão, e esta experiência de adesão é sim uma experiência que nos inicia num caminho de conversão. Se nós olharmos a primeira leitura e a segunda, encontraremos uma semelhança entre Pedro e Paulo. Os dois estão presos. Presos por quê? Porque praticaram um crime? Não. Presos estão porque aderiram a Cristo e ao Evangelho. No Evangelho de Mateus, Jesus vai se identificar com o que sofre. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Preso por causa de Cristo. Não preso por causa de um crime. Presos por causa de Cristo. E Pedro e Paulo estão presos por causa de Cristo e do seu Evangelho. Pedro tem uma experiência, a primeira leitura narra uma experiência que nós poderíamos chamar de milagre. O Senhor enviou o seu anjo e através do seu anjo tirou Pedro da prisão. Paulo também está preso. Mas Paulo confessa na prisão uma certeza de que o Senhor é a sua libertação. E que passando por esta experiência de prisão por causa de Cristo e do Evangelho, ele está sendo preparado para receber a justa recompensa. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Quantos de nós hoje já não somos mais observantes da fé? Quantos de nós hoje vivemos a fé da conveniência? O que é conveniente na religião eu vivo. O que não é conveniente na religião eu critico. Nós não vivemos uma fé de conveniência, porque a fé em Deus não é conveniente. Ou nossa fé em Deus é adesão plena e total ou não é fé. E Pedro e Paulo são sim exemplos para nós de uma adesão incondicional a Cristo. Adesão essa que os levou inclusive a confessar da forma máxima que se pode confessar a fé em Cristo, que é o que nós chamamos de martírio. Se por um lado Pedro e Paulo estão presos, por outro lado, Pedro e Paulo experimentam a libertação que vem de Deus. E exatamente esta libertação que vem de Deus nós a encontramos no refrão do Salmo, que cabe muito bem para Pedro e Paulo. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. E eu digo a vocês, qual é o maior temor do ser humano? A morte. E quando eu e você olhamos para Cristo ressuscitado, manifestamos a nossa fé na certeza de que a morte não tem a última palavra sobre a vida, mas é Cristo ressuscitado quem tem a última palavra sobre a nossa morte. De tal modo que Pedro e Paulo chegam ao extremo da confissão da fé pelo martírio, porque têm a certeza da ressurreição. Não temem a morte, mas antes consagram a sua experiência de morte a Cristo, para que o poder libertador de Cristo, que venceu a morte, se manifeste na morte de Pedro, na morte de Paulo,
e os faça continuar vivos. Estão vivos para nós. Por isso os celebramos. Nós, lamentavelmente, estamos vivendo um momento de grande carência. Carência de modelos. Modelo de passarela não faltam. Não faltam modelos de passarela. Mas modelos de virtudes, que eu costumo resumir em 3. O bem, a justiça e a verdade. Se eu e você olharmos a nossa história, vamos encontrar pessoas que muitas vezes eu e você nem convivemos muito com elas, mas nos marcaram, e nos marcaram de forma positiva. Nos deram um exemplo, um bom exemplo, e seguimos este bom exemplo. Pois bem, olhar hoje para Pedro e Paulo é reconhecer em todos dois o bom exemplo de como se deve seguir Cristo. E eu e você precisamos aprender a seguir Cristo no arrependimento. Porque Pedro e Paulo nunca deixaram de confessar suas fraquezas, suas limitações, suas incapacidades. Pedro traiu, negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu. Paulo experimentou a tragédia de ter consentido também ele na morte de Estevão. E aquela morte de Estevão acabou se tornando na vida de Paulo um grande impulso transformador da sua vida. Ele nunca esqueceu que esteve presente e que participou da sentença de Estevão. Mas aquele que ele sentenciou de morte acabou se tornando, ao lado de Jesus, um intercessor poderoso na vida de Paulo. Paulo consentiu a morte de Estevão. E Estevão, junto de Jesus, alcançou a graça de que Cristo consentisse a Paulo. O que significa sofrer por causa do nome dele. Nós podemos multiplicar as palavras na nossa reflexão. Palavras que a gente pode até achar bonitas, mas nós não vivemos de palavras bonitas. Nós vivemos de decisões. Decisões tomadas pela fé que professamos. E esta fé que professamos nos impulsiona a lutar contra tudo aquilo que é tendência de morte. E hoje são muitas as tendências de morte na nossa sociedade. E nós devemos nos sentir responsáveis por levar para esta sociedade vida. Não a vida que nós queremos. Não a vida segundo os nossos projetos. Mas a vida que Deus nos deu em Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. O finalzinho do Evangelho, se eu perguntar a vocês, Jesus diz a Pedro, tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Com qual das duas você quer ficar? Com o ligar ou desligar? Com o ligar? Vocês acham que ligar é o melhor? Tudo que ligares na terra, está ligado no céu. Tudo que desligares na terra está desligado no céu. Então é melhor ficar ligado. Eu digo, não. Ligar é prender. Esta é uma fórmula que faz parte das antigas absolvições ministradas na igreja. Se o padre não perdoa, porque existem ocasiões, e eu digo a vocês, agora eu digo como padre, se tem algo que dói na gente como padre, é naquele momento não poder dar a absolvição. E quando a gente não pode dar absolvição, a pessoa está ligada. Ela está presa àquela situação, e aquela situação que aprende nessa vida, está ligada nos céus. Mas quando acontece a absolvição, a desligadura, acontece o perdão. Então, aí eu e você devemos ficar com a segunda. Tudo que desligares na terra, tudo aquilo que for perdoado na terra, será perdoado no céu. Quando é que nós, padres, não podemos dar a absolvição? Quando o penitente está numa situação, ou vive uma situação, em que não existe arrependimento e conversão. A gente não vem para a confissão para fazer um desabafo. Confissão não é desabafo. Algumas pessoas acham que se confessar é aliviar a consciência. Não é não. A confissão só deve ser buscada quando eu e você estamos, de fato, arrependidos, convertidos e desejando, não querendo voltar àquela situação que nos prendeu. Pedro e Paulo estavam presos por causa de Cristo. Nós, muitas vezes, estamos
presos aos nossos pecados, presos às nossas misérias, presos a realidades e às pessoas que muitas vezes nos afastam do bem, da justiça e da verdade, nos afastam de Deus. Pedro e Paulo hoje para nós são exemplos de que é possível experimentarmos a libertação que vem de Deus. E uma libertação plena, total, na minha vida e na sua.